Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharem Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do momento que você for assistir ao vídeo. Sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon, eu sou a Sharon. Eu quero contar primeiro para vocês aqui, antes de qualquer coisa, como é que eu escolho qual é o livro, porque nós sabemos que aqui nós sempre vamos usar um livro de um rabino, um autor, um sábio, enfim. Como é que eu faço para escolher o que é que nós vamos ler, do que é que nós vamos falar sobre a paraxá daquele momento? Então, a cada ano que passa, né, o ano passado, ano retrasado, você vai lendo, fazendo todo aquele estudo da Torá. Quando eu leio, quando eu estudo, eu lembro que não é exatamente a mesma coisa que eu interpreto, parece que fica um pouco diferente do ano que passou. Então, eu sempre procuro aqui para trazer para vocês, para trazer para nós, eu procuro alguma coisa que feche com o que eu estou pensando no momento, com o que está fazendo sentido para mim no momento. Por quê? Porque a Torá é imutável, assim como Deus é imutável. Se Deus não muda, sua lei também não. Nós sabemos disso dentro dos princípios da fé, nós sabemos que isso é extremamente importante para nós entendermos o que é monoteísmo, o que é que nós estamos fazendo aqui. Então nós temos um Deus e temos uma lei. Esta não é modificada, não é acrescentada, não é subtraída nada dela, não é? Esta é a lei de Hashem. Mas as interpretações são livres. Sim, são livres. Por isso existem erros, por isso existem acertos, por isso nós sabemos que o Talmud é uma obra inacabada, porque o ser é dinâmico, né? O ser humano é dinâmico, assim como o direito, porque tem muita alahá lá, muita lei, o direito, as coisas, a vida, nós precisamos nos encaixar no momento do agora. E o nosso trabalho aqui é trazer para os dias de hoje, ou pelo menos aquilo que não precisa exatamente ser para os dias de hoje, mas trazer para a nossa prática, ou para o nosso pensamento, para a nossa teoria do momento, não é? Então, eu leio um autor, sempre, a cada paraxá, vou explicar para vocês como eu faço. Eu leio um autor, leio dois, leio três, eu leio até 4 autores diferentes, aquela mesma paraxá, né? Por quê? Porque eu não quero chegar aqui e falar e ler algo ao qual eu não concordei, achei ruim, não é o que está acontecendo comigo nesse momento, porque eu vou passar de uma maneira para vocês crua, pobre, superficial, artificial. Quando eu não concordo com alguma coisa, mas não é com a maioria, é com o mínimo que está ali, então eu vou dizer, sim, eu vou dizer. E eu aconselho a vocês, embora a gente não deva aconselhar as pessoas a fazer o mesmo, a interpretar, né? Nós temos um Deus, nós temos uma lei. E nós temos a lei oral, que também foi passada para Moshe Rabbeinu, mas como ela foi de forma oral, as pessoas foram entendendo, foram passando adiante com a sua particularidade, com o seu perfume colocado ali. Precisa fazer sentido para nós. Precisa se parecer ou com o que nós pensamos ou com o que nós estamos precisando aprender. Porque muitas vezes nós vamos ler uma coisa que nós não concordamos, mas ali é a questão onde nós temos que nos modificar, não é? Então, eu sempre procuro pensar o que você pensou neste ano, neste momento sobre esta paraxá. E quando eu leio nos autores, quando eu percebo que eu não estou só, que existe um autor, que existe um sábio, que existe um rabino, que está na mesma linha de pensamento ali no que ele está escrevendo, na mesma linha de pensamento do que eu estou sentindo, é este que eu escolho. É este que eu escolho. Pode ser que mude no outro ano e vai mudando, mas é este que eu escolho. Para que eu possa trazer não só uma leitura, sim, porque nós lemos, né? Somente uma leitura, mas uma interpretação, uns adendos que eu faço, que faça sentido para nós, não é? Pelo menos para mim neste momento. Então, por isso existe o espaço dos comentários, porque você está livre para comentar, não concordo, concordo, e dar o seu relato e tudo mais. Então, quando nós chegamos aqui em Picudei, eu estava pensando sobre o assunto e abri o que? Abri novamente, como nós usamos em Vai Aquilo, nós usamos as lições da Torá,
que são escritos do Rabino Jonathan Sacks, baseados nos discursos do Rebbe de Lubavitch, do nosso Rebbe, eu percebi que novamente esta paraxá é exatamente o que eu estava pensando agora. Então, além de eu não me sentir só, eu percebo que eu estou no caminho certo, porque eles vieram antes do que nós, porque nós subimos nos ombros deles para enxergar mais longe. Então eu não estou maluca, então alguém grandão, também viu desta maneira. E aí eu me sinto segura para trazer o que eu penso aqui e não seja algo fora da realidade, por exemplo, ou totalmente errada, ou deturpar que Deus nos livre o judaísmo, né? Como Bnei Noach, que estamos aqui tentando fazer nosso melhor. Então eu estava lá pensando, em Trumá, né, nós chegamos no fim agora, em Pekudei nós terminamos, não é? Nós terminamos o livro de Shemot, nós terminamos Êxodo, né? Então, eu estava pensando, Deus ordenou, nós temos Trumá e Tetzaveh. Ele ordenou, ele pediu, ele falou, ele contou, ele solicitou, ele ordenou, ele deu os mandamentos da construção do Mishkan, em todos os sentidos, não é? O material que seria usado, não é? Os utensílios que seriam feitos, o material que seria utilizado para fazer os utensílios, a metragem das coisas, ele vai falar das vestes e tudo mais, né? As vestes do sacerdote, tudo milimetricamente pensado, né? E ordenado a Moshe Rabbeinu. Moshe, por sua vez, passa ao povo todas, novamente, né? Essas 4 das últimas 5 parashiot vão falar da construção de uma maneira geral, vão falar da mesma coisa, não é? Só vai aprofundando, acerta daqui, acerta dali, as ordenanças para o povo. Então Moshe traz para o povo, não é? Em vai aquele continua, né? Continua essa instrução, as doações, que é importante que cada um faça a sua parte, assim como nos dias de hoje, né? Nós chegamos em Pekudei depois que o dono da obra, né? O grande arquiteto nos deu todas as coordenadas. Agora nós vamos chegar, nós somos quem faz o serviço, não é? Nós somos os marceneiros, os pedreiros, os servidores, nós somos a criatura. Então, quando chega em Pekudei, nada mais normal, nada mais correto do que nós prestarmos conta do que foi feito, prestarmos contas para Hashem do que foi feito. Então, em Pekudei, nós vamos ter o entendimento da honestidade de Moshe Rabbeinu, né? Não botou nada no seu bolso, né? Ele deu todas as prestações de contas para Hashem. Tudo foi feito como foi mandado, tudo foi feito no tempo que foi ordenado, exatamente como Deus mandou e será cumprido, está sendo cumprido como Ele ordenou. Mas no meio, entre essas duas duplas de parashiot, nós temos Kitissá, que nós podemos falar que continua sobre o Mishkan, que continua sobre construção. Nós temos Moshe subindo no Monte Sinai, e nós temos ele descendo, e nós temos o bezerro de ouro. Nós temos o bezerro de ouro no meio. É como quando na nossa vida nós construímos, nós obedecemos, nós entendemos, né, o que o dono da obra pediu, mandou. Nós fazemos tudo, nós fazemos planos, inclusive, planos na nossa vida, como que vai ser, como que não vai ser. Aí nós temos todos os meios para fazer isso e o final depois, mas no meio aparece a idolatria, no meio aparece o bezerro de ouro, no meio aparece o nosso vacilo, no meio aparece nós cambaleamos aqui, nós ficamos numa corda bamba, nós temos dúvidas, ou alguma coisa que não diz respeito muito a nós, mas a alguém, aos outros, ao contexto do que está acontecendo na nossa vida, vem alguma coisa para atrapalhar. É isso que eu quero dizer, vem alguma coisa para atrapalhar, para derrubar o teu castelo, não é? Você nem levantou ainda, né? Moshe ainda nem levantou o Mishkan, pronto, já veio essa porcaria do bezerro. Por outro lado, nós podemos entender que o bezerro de ouro é uma oportunidade para nós enxergarmos
não só o Yetzirará, mas para nós enxergarmos a nossa fragilidade como seres humanos. Está tudo, parece que pronto, já obedecemos, já sabemos o caminho certo para a nossa vida, para a nossa parnassá, para os nossos relacionamentos, para a nossa felicidade. De repente, qualquer coisinha no meio, tudo bem, era um bezerro, grandão, de ouro, comedor de feno, mas chega aquele empecilho, aquele desafio, aquele obstáculo que faz com que nós, caímos com a cara no chão. Então, o bezerro também é uma oportunidade. Aí é a oportunidade do que? Da chuva, do entendimento, de nós buscarmos como assim? Até aqui você fez tudo como eu te ordenei. Até aqui você foi tirado do Egito interior, né, do Mitzrayim, da escravidão dos paradigmas, da escravidão dos dogmas errados, da escravidão da sociedade, da escravidão de você mesmo, ou porque não tem autoestima, ou porque confia demais em si, pensa que não vem de Deus, vem de ti. Todas essas coisas que vêm, né? Os momentos depressivos, os problemas com os outros, a vontade de fugir. Todas essas coisas que acontecem. Tudo isso, eu te tirei de tudo isso e agora vem isso, este obstáculo que não te deixa concluir, que não te deixa levantar o Mishkan. Porque agora você vai ter que levantar ele, não é? Agora nós vamos ter que fazer, colocar ele não só em ordem, agora nós precisamos levantá-lo para que a presença divina chegue. Acontece o obstáculo, então esta é a nossa oportunidade de fazer tshuva, de entender e passar para a próxima fase da nossa vida, que é o relacionamento com Hashem. Você preparou a casa para o relacionamento com Hashem. Então, Pecudei, você vai prestar contas. Quando eu estava, então, estudando, vou fazer a benção da água, me desculpem, que eu não fiz até agora, eu já estou com a boca seca. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Quase pensei que tinha feito a benção errada, porque ontem eu fiz uma benção, eu estava com a cabeça em outro lugar, vejam como isso é importante, sentei para jantar, e eu sentei e a bênção que eu fiz foi a de sair, ou de agradecimento quando você já comeu. Aí eu tive que refazer. Então, eu estava lendo vários, né, como eu disse, até 4. Pega o Rashi, o Moshe Tamin, que eu gostei muito, o Rafael Hirsch, a Bravanel, e enfim, o Benatar, que eu também gosto por demais. E chego novamente nas lições da Torá, um livro tão simples e com ensinamentos tão grandiosos que combinaram com o que eu estava pensando neste ano. Então nós vamos ler, não será um vídeo curto, porque eu tenho muitas coisas para falar. E pasmem vocês, quando chega no fim eu sempre fico indignada, porque penso, nossa, eu tinha tanta coisa legal para falar para eles e eu esqueci. Então eu vou procurar não esquecer, nós vamos ler. Antes de ler e vocês entenderem que quando eu pensei as coisas sobre esta paraxá, aliás, sobre as duas últimas, porque são uma só, parece, quando eu pensei sobre isso, fui ler aqui, eu vi que algumas coisas fechavam, então eu quero antecipar uma coisa aqui. Nós, quando eu quero fazer uma analogia, na verdade, pensem em vocês. Está chegando o Shabat, né? Vocês já cumprem o Shabat, já guardam, já fazem do seu tamanho, da sua melhor maneira, para ter a harmonia em casa, para não dar briga, se nem todo mundo segue e tudo mais. Já sabemos a nossa condição, Bnei Noach, nesse momento, ela é muito, ela é uma não é precursora que a gente fala, mas ela começou aqui, né? É bebê ainda, não tem tanto as comunidades Bnei Noach quanto esse entendimento mesmo, não está arraigado nas famílias inteiramente ainda. Nós estamos sofrendo alguns obstáculos aqui. Mas vamos dizer que lá na sua casa tudo está correndo ótimo. Então, chega naquele finalzinho da sexta-feira, não é? Quando vai virar o Shabat e você começa aquele ritual de beleza, de doçura, de reverência. Eu tive um contratempo aqui, mas espero que eu consiga continuar de onde eu estava. Então você está lá
no fim da sexta-feira, vai entrar o Shabat, você começa aquele ritual belo e cheiroso, né? Então você vai tomar um banho, vai ficar toda bonita, todo bonito. Você já construiu a sua casa, não é? Você já tem uma casa para morar ou ela é alugada, não me importa, é o seu lar. Então você tem aquela sala de jantar, o lugar de comer, a cozinha, seja lá onde for. Então você coloca a toalha de mesa bem branca, você já fez uma ralá, duas maravilhosas, você arruma a prataria, você tem prata, você arruma os talheres, a louça, tudo está lindo, maravilhoso. Você pode pensar no Shabat, como você pode pensar em Pêssar, que está logo ali. Então você arruma tudo aquilo para Pêssar, você fez toda a limpeza, você limpou a casa, você tirou o hametz, vamos pensar em Pêssar melhor ainda, você tirou o hametz, você fez tudo como deveria, tudo está cacheirizado, tudo está perfeito, não é? Perfeito. Você chega então o momento de Pêssar. No momento de Pêssar, não vem ninguém, você está só. Então, tudo isso que você fez antes é muito importante, mas o essencial, que aqui nós estamos fazendo uma analogia com a presença de Deus, com Ele morar entre eles, morar dentro de eles, morar no meio mesmo, morar com vocês, a presença divina dentro do lar, dentro do seu coração, dentro da sua vida, não é? Não tem. Então, de que adiantou todo aquele serviço? Né? Todo aquele serviço é uma preparação para receber Deus, mas aí você fez tudo certinho, mas não recebeu. E vamos ver qual é a diferença de quando nós fazemos tudo certinho e recebemos. O que eu quero dizer aqui é que o mais importante de todo esse ritual que acontece é a presença. Agora tudo está preparado, agora o banquete está na mesa, agora os convidados podem chegar. Então não pode não vir ninguém. Nós vamos entender isso. E eu estava pensando nisso e pensando muito nisso, sobre isso, sobre as famílias, quando ou não se dão bem, ou quando... Eu estava pensando sobre isso, então quando eu fui estudar, foi isso que eu encontrei. Eu encontrei Pecudei, explicado pelo Jonathan Sacks, Rabino Lord Jonathan Sacks, de abençoada memória, sobre os discursos do Likutei Sirot e do Rebbe de Lubavitch. Então nós vamos ler. Eu vou acender aqui e espero que vocês não fiquem cansados, porque eu nunca fico cansada de estudar a Torá e nem mesmo de repetir, porque realmente nós temos muitas coisas para falar aqui. Agora, antes de eu ler, eu sou chata um pouco às vezes, eu sou faladeira. Antes de eu ler, eu quero falar outra coisa. Pensem que nós estamos chegando ao final. Esqueçam a parte ecológica, que eu vou falar de arrancar flores, mas não levem a mal, é tudo imaginação. Imagine que você seja uma florista, né? Uma florista. E uma florista que sabe como tirar as flores sem machucá-las, mas você quer presentear alguém, mas você é uma florista, tá? Não é simplesmente uma pessoa que sai arrancando as flores, porque nós não devemos arrancar, nós devemos ter os vasinhos com elas plantadas ou no jardim. Mas, enfim, no seu caminho, no caminho da sua vida, muitas flores. Flores dos dois lados do caminho, uma estrada reta ou tortuosa ou sinuosa com curvas, íngreme ou não, mas é o seu caminho. E você vem e vai colhendo flores. Você colhe uma bem cheirosa, né? Você quer fazer um ramalhete colorido, diferente, diversificado, não só de uma flor só. Então você pega uma flor bem cheirosa, bem viçosa, bem bonita, sem espinhos. De repente você encontra uma mais adiante no seu caminho com espinhos, mas ela é cheirosa, ela é bonita. Depois você pega outra que não tem espinhos, mas também não tem cheiro, mas também não é tão bonita, né? Você pega uma amarela, uma rosa, cor-de-rosa, você vai colhendo vários tipos de flores, E assim é a cada livro da Torá. Cada paraxá, cada porção de cada
livro da Torá, cada um deles. Nós temos espinhos, nós temos problemas, nós temos perfume, nós temos beleza, nós temos vários tipos de flores em cada porção de cada livro da Torá. Então, imagina no final que tá o tamanho do ramalhete, quando é o livro todo, os 5 livros. Então você vem colhendo. Nem todos são flores cheirosas, nem todos são lisinhos que não te machuca o dedo, que não te cutuca. Quando você chega em Pekudei, quando você vai prestar contas, não é porque você é uma florista e vai levar isto lá na loja de flores, sei lá, para o dono da loja, porque você é uma florista, você vai levar isso, vai vender as rosas, as flores. Não me levem a mal quanto a este fato, que a gente não deve arrancar, vou enfatizar aqui, mas você precisa levar. Você chega lá com todos esse ramalhete, você chega na floricultura, e o que falta agora? Falta você colocar um celofane, né? Aquele plastiquinho, aquele transparente. E quando você vai finalizar e realmente entregar isso para a pessoa que vai receber, não é? De volta, porque provavelmente seja uma pessoa que mereça, te fez algo de bom, só te falta colocar o laço, amarrar este buquê, este ramalhete de flores, amarrar isso, agradecer por mais todo esse ensinamento que Hashem deixou para nós. Então imagine Pekudei chegando aqui sendo isso, a prestação de contas. Aqui está o que eu colhi. Eu encontrei no caminho todos esses tipos de flores, eu as colhi, eu as reuni, como vai aquele que é congregar, que é reunir, eu reuni, eu amarrei este ensinamento, agora eu cumprirei tudo que aprendi até aqui, eu te entrego este ramalhete. E você entrega este ramalhete para Hashem, dá de presente para Deus, que Ele merece. Vamos então começar a ler Pekudei das lições da Torá, do Rabino Jonathan Sacks, que eu gostei muito, Likutei Sirot do Rebbe de Lubavitch. Ele começa sempre com uma premissa, onde faz perguntas, depois desenvolve, nós vamos ler. 4 das últimas, e quando eu começar a ler agora, vocês já vão entender por que é que eu gostei e quis esse. Porque antes de eu ler, eu pensei essas coisas. Então eu disse, não estou maluca, ele pensou isso e ele é muito grandão e você não é nada, Sharon. Se você está na linha de pensamento que une Jonathan Sacks com o Rebbe de Lubavitch, por certo, o seu caminho vai ter umas florzinhas, você não está no caminho errado, continue. E assim nós temos um incentivo. As 4 das últimas 5 Sirot têm tratado da construção do santuário e de seus utensílios pelos judeus. Qual a diferença entre elas para que se justifique a sua divisão em 4 Sirot separadas? Ele deixa aqui claro. Será que é porque elas são compridas demais? Longas? Não é? Há uma clara diferença entre as 2 primeiras, que é Trumá e Tetzaveh, eu tinha pensado, então eu tenho que ler isso, que diz respeito ao próprio mandamento, e as outras 2, vai aquele Pekudei, que se referem à sua transmissão e execução. Aqui, antes de continuar, já vou dizer, entre o Mar e Tetzaveh, ele dá os mandamentos, como eu disse, todas as coisas que deverão ser feitas. Mas agora, em Vai Aquele, ele começa a transmitir. Moshe começa, Deus transmite para Moshe, Moshe transmite para o povo, está na hora de executar, não é? Está na hora de executar. Mas o que é a diferença entre Vai Aquele e Pekudei? E o que as liga de tal forma que frequentemente elas são lidas juntas na mesma semana, é esta área que esta porção cobre, e a sua investigação resulta em uma análise dos estágios do encontro entre o divino e o humano, os encontros entre o divino e o humano, porque ele começa ordenando, ele pede, ele manda, construa uma casa, construa um santuário, porque esta casa não basta ser só uma casa, ela tem que ser santuário, né? Uma casinha não é um santuário para mim. Agora coloque os utensílios, agora consagre a taça do Shabat, e nós vamos entender aqui, quando nós falamos em consagrar, em sagrado, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos trabalhando com uma separatividade do que é divino e do que é humano? Negativo, nós estamos separando o que é
comum do que é divino. Então, a taça do Shabat, por Kiddush, ela é separada dos outros utensílios que são comuns. Nós temos aqui vários utensílios que são separados dentro do santuário, não é? Então, lá vai ele. Sobre vai aquele e pecudei. Nada na Torá é por acaso coincidência. Mais um adendo antes de continuar. Existem, eu já falei aqui várias vezes em vídeos e vai parecer controverso, coincidências na nossa vida o tempo todo. Não pensem que não é coincidência. O que não é acaso. As coincidências da nossa vida com relação aos ensinamentos da Torá são pistas. São pistas que Hashem deixa no meio do caminho. Sabe quando dizem assim, vem um mendigo, você lá te pede alguma coisa e você dá, ou você doa, ou você ajuda uma pessoa que caiu do nada, você não sabe e pensa assim, é Deus te dando a oportunidade? Então é isto que significa. Coincidências são pistas, são indícios de Hashem para a nossa vida, mas não são ao acaso. Quando nós falamos em nós, mas quando nós falamos na Torá de Hashem, aqui não existem nem coincidências e nem acasos. Tudo o que acontece está pensado, está ordenado, está correto, perfeito na ideia, entre aspas, de Hashem. Parece e é coincidência para nós, mas o que está ali não é coincidência. E esse é o único lugar onde não há coincidências. Já o acaso não há em lugar nenhum. Sendo a palavra de Deus, não existe coincidência e não existe acaso. Cada detalhe é preciso, exato e intencional. Isso se aplica à divisão da Torá em Sidrote. Esta não foi necessária simplesmente por ser uma massa de matéria grande demais para que ficasse sem divisões, mas sim porque cada porção contém seu próprio assunto e tópico distinto. Então não é porque era comprida, porque era grande, né? Era porque cada uma tinha que ser entendida separadamente, para depois vai aquele, para reunir e prestar contas em Pekudei. Ao invés disso, os nomes são exatos indicadores de seus assuntos e temas, e é por causa disto que os seus nomes incidem nas primeiras poucas palavras de sua abertura inicial. Este é o significado do comentário do Zohar, de que existem 53 porções na Torá, uma quantidade fixa e permanente, mesmo naqueles anos em que duas são lidas juntas para se adequar à leitura da Torá com relação ao calendário judaico. Então, nós sabemos que vai aquele Pekudei, são um parashiote que às vezes são lidas juntas. Não são todas, essas são. Essas acontece isso. Não é o caso de agora, mas cada uma tem o tópico individual e a junção ocasional de duas. Significa nada mais do que o fato de dois tópicos serem lidos no mesmo dia. Tendo isso em mente, fica claro que vai aquele e Pekudei são diferentes em suas mensagens, embora elas sejam em alguns anos lidas juntas. Ambas dizem respeito à construção do santuário e aos seus utensílios, tal como as anteriores Trumá e Tetzaveh, que se referiam aos mandamentos e às instruções para a construção do Mishkan. Mas Trumá e Tetzaveh, embora compartilhem de um assunto, nos dão conta de diferentes coisas sobre ele, tal como podemos ver pelo fato de que nunca são lidas juntas. Da mesma forma, vai aquele Pekudei, embora ambas tratem sobre a construção do santuário, tem duas implicações distintas. Desculpe, agora nós vamos entender como ele vai aprofundando o relacionamento do divino com o humano. Bom, aí ele vai continuar falando sobre essa preparação e a revelação, né? Prepara tudo, revela depois. Deus está revelando aos pouquinhos,
Ele emana sua revelação em cada momento dos pedidos, das ordens, da construção e tudo mais, né? Em Vaiaque, lemos sobre como foi que Moshe reuniu os judeus para comunicar-lhes o mandamento de Deus para que construíssem um santuário e produzissem os utensílios, e como eles começaram a cumprir as suas instruções, né? Já em Pekudei, nos conta sobre a contabilidade que Moshe fez sobre as contribuições voluntárias de materiais destinados ao santuário, em ouro, em prata, em cobre e assim por diante, para que fins elas foram aplicadas, como o santuário e os seus utensílios eram ungidos com azeite, como os donativos eram feitos e como foi que tudo isso ensejou o aparecimento da presença de Deus. Lembram das contribuições voluntárias? Que delícia! Você juntar as famílias, aí você juntar as pessoas e todo mundo contribuir. Sabe aquelas reuniões que a gente diz cada um traz um prato? Todo mundo voluntariamente, não estou falando do meio shekel, não leva voluntariamente ou sem mesmo combinarem o que, nem a quantia, a ponto do dono da casa, do anfitrião, como nesse caso Moshe, dizer: chega, está bom, já trouxeram demais, está bem, estou feliz com vocês. Que atitude bondosa. Temos vários tipos de comida aqui agora neste jantar, nesta festinha, porque vocês trouxeram de bom coração. Agora nós podemos convidar o rei. E cobriu a nuvem a tenda, né, a presença de Deus, e cobriu a nuvem a tenda da assinação, e a glória do Eterno preencheu o tabernáculo, lá em Shemot 40. A questão essencial de Vaiaque é o serviço de seres criados. A questão essencial de Vaiaque é o serviço de seres criados, ou seja, como os judeus construíram um santuário com os seus bens, prestem atenção, com os seus corpos e com as suas almas. São 3 tipos de contribuição aqui. De suas propriedades, eles deram aqui diz 13 ou 15, tá? Dos 13 ou 15 dos tipos de contribuições voluntárias, né? Das coisas que eram para ser levadas, de materiais para o santuário. Com os seus corpos, eles deram o trabalho com o qual ele foi erigido, e com as suas almas, eles deram o coração elevado e a sabedoria e o desprendimento de espírito que a Torá menciona como acompanhantes do trabalho. Aqui vamos entender então, com as suas propriedades, quando nós falamos lá com todas as suas posses, com as suas propriedades, com tudo aquilo que foi pedido, o ouro que era deles, e vieram com muita coisa do Egito, muito, né? Muito de tudo, muitos animais, né? Muitos burros, muito ouro, muito cobre, muita prata. Então essas são as propriedades, eles contribuíram. Eles contribuíram com o corpo. Quando nós falamos, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo que vai aquele, quando nós falamos daquilo que era passivo, né, do verbo passivo, terá sido feito o trabalho. Este corpo aqui é o trabalho que é feito com as mãos. Aquele que se ocupa do trabalho, mas não se preocupa com o resultado, com a parnassá. Ele se ocupa, ele é o corpo, o trabalho mesmo, né? A desenvoltura. E quando fala em alma, aí sim nós temos aqui o coração elevado e a sabedoria e o desprendimento. Eles se entregaram. Agora eu te obedeço, porque nós sabemos lá atrás que eu farei e escutarei. Depois eu escuto, né? Primeiro obedece e tudo mais. Aqui há um desprendimento espiritual, né? Aqui há várias coisas. Então, olha só, mas isto foi inteiramente o serviço das coisas criadas. O que Pekudei acrescentará é a resposta divina, e a glória do Eterno preencheu o tabernáculo. Agora Deus responde: está feito o banquete? As paredes estão erguidas? Há um lugar harmônico, há um lugar religioso mesmo, há um lugar santo. Os utensílios estão kasher, por quê? Porque quando nós vamos lavar, né, vamos levar no mikve os utensílios para cacheirizá-los, eles já existem.
Eles já existem, mas eles ainda não são kosher, eles ainda não estão kasher. Então nós precisamos fazer isso. Fizemos isso, agora sim ele está pronto. Então agora ele vai para a nossa mesa. Fizemos a halá e todas as coisas que eu disse antes. A mesa está posta, a mesa está linda. A casa está pura. As roupas estão brancas. O seu coração está elevado com sabedoria e desprendimento espiritual. Agora Hashem te responde. Oba! Este é o tabernáculo que eu quero morar. Este é o lugar que a Shekhinah deve repousar, a presença divina neste lugar. É lindo isso, é lindo. Embora o trabalho descrito em Vaiaquel tenha trazido uma revelação de Deus, o trabalho descrito em Vaiaquel tenha trazido uma revelação de Deus, porque tudo que ele ordenava, ele se revelava, não é? Era uma revelação, era ele que estava dizendo, então ele não estava completamente oculto, ele estava revelando aos poucos o que ele queria, não é? Então, embora o trabalho descrito em Vaiaquel tenha trazido uma revelação de Deus, pois cada ato praticado como parte do serviço divino resulta em uma emanação de santidade, esta revelação foi infinitesimal, esta é a palavra usada, em comparação com a glória de Deus preenchendo o tabernáculo, o estado que foi alcançado por meio da unção do santuário e o aporte de contribuições. Agora vocês entenderam exatamente o que eu quis dizer lá no comecinho, quando você arruma tudo, e é muito importante, porque o fazer a mitzvah já é muito importante o processo, mas não tem ninguém ali, não veio ninguém para a Pessah, o rei não veio, então essas coisas todas que são importantes, elas são infinitesimalmente menores do que a presença de Deus no tabernáculo, do que a presença de Deus, que agora é a sua resposta. Há casos em que dizemos que a preparação para uma mitzvah também é um ato sagrado, é o que eu estava falando lá. Aqui, a preparação para uma mitzvah, nós podemos entender quando nós vamos separar ali, pegar a nitilat, para fazer a unção das mãos, quando nós vamos acender as velas, não é? O judeu, quando vai colocar o tefilim, que vai fazer todas aquelas voltas no braço, vai colocar na cabeça, esse ritual todo aqui é a preparação. Então diz ali, ela também é um ato sagrado, mas em seu efeito de ensejar a descida de Deus ao mundo, a preparação para um ato não pode ser comparada com o ato em si. Você colheu durante o caminho todo flores diferentes, problemas e coisas boas e tudo, mas você reuniu, você juntou. Nada se compara não somente a sua entrega deste ramalhete a Deus, mas o recebimento dele. Ele responde recebendo este ramalhete, aceitando o seu presente, a sua oferta. Então agora ele aceita, agora é um lugar propício, é um momento propício para ele ali morar, ali ficar. Analogias são importantes e são necessárias para nós entendermos. Bom, onde você estava? E isto, mas em seu efeito de ensejar a descida de Deus ao mundo, a preparação para um ato não pode ser comparado com o ato em si. E isto se aplica mais fortemente à preparação do santuário e os seus utensílios, o tema de Vaiaquel. Então, cacherizar os utensílios aqui na nossa vida prática, né? Quando eles estiverem realmente puros e puderem ser colocados à mesa do Shabat, de Pessah, seja lá quando for, que é um momento santo, aqui sim nós temos então a resposta e a importância maior. O tema de Vaiaquel, pois eles não se tornaram santificados até serem ungidos com azeite ou usados para efetiva adoração. Aquela taça, se ela for utilizada durante a semana, ela não é mais para o Kiddush, ela não está mais separada do que é comum, nós precisamos separá-la do comum.
aquela comida que foi misturada, uma panela com leite, com carne, para quem segue kashrut, que fique claro, naquele momento ela não está propícia. Então aqui ele deixa muito claro que há a necessidade de que isso aconteça antes, mas a panela pode ficar kasher se você kasherizar a panela. Aí ela vai mudar, ainda é uma panela, mas agora ela é uma panela kasher. Então quando você vê aqui ele falando, pois eles não se tornaram santificados até serem ungidos com azeite, nós sabemos, ou usados para a efetiva adoração. Agora eles estão cumprindo a sua função. O tema que é o tema de Pekudei. Portanto, a revelação que foi ensejada pela santificação do santuário excedeu infinitamente aquela de sua preparação. Prepararam, mas realmente somente a santificação e a finaleira é que superou qualquer preparo, qualquer preparação. São estes os temas essenciais das 4 sidrote, que tratam do assunto do santuário e de seus utensílios. Agora ele vai entregar assim de mão beijada para mim exatamente o que eu queria ler, o que eu queria escutar, o que eu queria compreender dessas dessas 4 porções, de 2 aqui, 2 ali, este bezerro no meio, e ele me deu de mão beijada, e eu agradeço o Rebbe de Lubavitch e o maravilhoso Rabino Jonathan Sachs, que nos presenteiam com esse ensinamento das lições da Torá. Trumá e Tetzaveh relatam o mandamento de Deus para a construção de um santuário, com esta distinção de que Trumá se refere ao santuário propriamente dito. Vamos relembrar. E os seus utensílios. E Tetzaveh, as vestimentas especiais dos sacerdotes. Ele não só deixou tudo certinho, como é que deveria ser a casa, como deveriam ser as vestes das pessoas desta casa, deste tabernáculo, deste lugar sagrado. E assim é na nossa vida. Onde é que eu estou aqui? Vai aquele, então falamos de Trumá e Tetzaveh. Vai aquele, relata sobre Moshe comunicando o mandamento e os judeus cumprindo. Tá? Ele chega aqui na transmissão, nós estamos no Sinai, não é? Finalmente, Pekudei nos dá conta da resposta de Deus ao preencher o santuário com a sua glória. Se ele preencheu o santuário com a sua glória em Pekudei, ele terminou, amarrou esse ramalhete, né? Recebeu isto, aqui é a sua resposta. Aqui ele afunilou, aqui ele diminuiu aquela distância que tinha no relacionamento do homem com Deus. Bom, temos aqui os 3 estágios no diálogo entre Deus e o homem. Olha que lindo isso. As 3 fases através das quais o seu relacionamento progride. Né? Porque até então ele estava só falando o que é para fazer, mas o relacionamento estava progredindo. Como que ele progrediu? Primeiro, vem a iniciativa divina, o despertar de cima. Aqui quero explicar. Quando fala da iniciativa divina, não significa que ele estava em dúvida, de repente ele teve uma iniciativa. É a vontade de Deus. A vontade que não é igual à nossa. A vontade do Criador de passar essas coisas. Agora é o despertar de cima. Porque ele estava dormindo e despertou? Não. Quem tem que despertar somos nós. Mas vem de cima primeiro. Então esse é o despertar de cima. O mandamento que abre um caminho para que o homem se una à vontade de Deus, que é esta iniciativa. Depois há a resposta humana, que é o despertar de baixo. Ele é o despertar de cima, todos os mandamentos, todas as coisas. O despertar de baixo, cumprir, fazer, obedecer, não é? No qual o homem se levanta ao desafio da obediência e cria em si próprio e em seu mundo um espaço sagrado, santificado, ou seja, a partir de suas ilusões de autossuficiência. Nós vimos lá sobre o trabalho, falamos sobre o esforço, isto é nada
comparado ao que realmente significa, né? Por exemplo, a Parnassá, que vem, todas as outras bênçãos também, as bênçãos que vêm, elas não vêm exatamente através do nosso esforço, do nosso trabalho, os ganhos. As bênçãos são justamente porque nós entendemos que somos um recipiente, né? O trabalho é um recipiente. Você trabalha, você se esforça, isto vira um vaso onde Hashem, vaso de flores, onde Hashem pode colocar dentro as bênçãos. Então, quando nós nos esforçamos, quando nós trabalhamos, nós não criamos bênçãos. Nós não cocriamos. Cocriar é terrível, mas enfim, nós cocriamos aqui, nós formamos aqui o recipiente para as bênçãos. Não as bênçãos em si. Essas vêm de Hashem. Então, este é o desafio da obediência e tudo mais. Para Deus entrar e fazer a sua morada. Finalmente, vem a resposta divina. Veja, primeiro o despertar de cima, mandando. Depois o despertar de baixo, obedecendo. Agora, finalmente, vem a resposta divina. A revelação de Deus dentro da esfera humana. E aqui eu enxerguei bênçãos, né? O mandamento, que foi a voz da abertura de Deus, veio como uma voz de fora, convidando o homem a atravessar a sua carapaça de ego e separação. Vou ler novamente. O mandamento, que foi a voz da abertura de Deus, veio como uma voz de fora, tá? Convidando o homem a atravessar sua carapaça, sua máscara, seu ego, sua mania de separatividade, de separado. Veio de fora esta voz. Mas a resposta conclusiva de Deus é uma voz de dentro, tem que despertar dentro de nós. Se vir só de fora, nós fica aquela palavra lá, infinitesimamente menor. A resposta tem que vir de dentro. É como quando Deus diz assim, faça o seu trabalho, que o meu eu sei qual é, faça que eu faça o meu, não é? Então, mas a resposta conclusiva de Deus é uma voz de dentro, inundando o santuário humano. Entenderam? O santuário humano com a glória do Eterno. Esta é a voz de Pekudei. Esse é um prestar de contas de Moshe e o povo para Deus, e um prestar de contas desnecessário, porque Deus não precisa prestar contas, um prestar de contas de Hashem, uma contribuição, podemos dizer assim, uma resposta divina de Hashem. Isto ele colocou lá dentro, nós precisamos encontrar isso, porque esta voz precisa vir de dentro, a de fora já veio. O mandamento está aí, agora tem que sair de dentro. Coisa mais maravilhosa. Embora esta revelação de Pekudei esteja inteiramente além de Vayakil, que é o estágio da resposta e preparação humana, ainda assim as duas são frequentemente lidas juntas na mesma semana, porque algumas vezes, quando o tempo é curto, temos que conseguir fazer em uma semana aquilo que normalmente levaria 2 semanas. Aqui vou dar um adendo antes de continuar. Isto aqui não está dizendo que nós devemos, isso aqui é para procrastinação, né? Aqui está dizendo, se você pode fazer hoje, por que é que você vai deixar para fazer amanhã? Não procrastine. Ontem eu vim até aqui e peguei uma mangueira e lavei todos os vidros às 7 horas da manhã. E isto era uma procrastinação há muito tempo. Eu vim, cumprir, realizei, tá? Então, eu li, sim, em uma semana as 2 parashiot, porque o calendário às vezes pede que seja assim. Isto não significa que nós devemos atropelar o tempo, que nós devemos fazer tudo agora e nas pressas. Isto ele vai explicar, mas realmente eu fiz isso ontem.
Isso não quer dizer que devemos abandonar a disciplina do tempo. O santuário foi essencialmente uma moradia no mundo inferior. Veja que foi tudo aos pouquinhos. Não foi assim, ó, pega tudo aí, levanta tudo aí, faça tudo isso. Não, agora isso, agora aquilo, agora as vestes, agora do que são feitas as vestes, agora as pedras, o que terá no efode, o que terá no peitoral, o que terá no santuário, o que terá na arca, como será feita, quais será, tudo. As cortinas, os querubim, tudo, tá? Tudo. Há seu tempo e um tempo que foi trabalhado. Então, a disciplina do tempo. O santuário foi essencialmente uma moradia no mundo inferior, dentro da dimensão humana, dentro do tempo e do espaço. E mais significa que dentro do tempo nós não devemos nos limitar pelo tempo. Você está dentro do tempo mundano. Esta casa foi construída para uma moradia no mundo inferior. Este tempo que existe deve ser respeitado, mas nós não devemos nos limitar ao tempo. Então, tudo vai e volta. Tudo é realmente uma faca de dois gumes. Não procrastinar, né? Mas não se limitar pelo tempo. Aqui temos uma ligação com o mês de Adar, né? O mês mais feliz. Às vezes é 2, né? Adar 1, Adar 2. Esse ano não é. Aqui temos uma ligação com o mês de Adar, mês no qual estas duas são normalmente lidas, essas duas parashiote. O mês de Adar é o mês de Purim. E embora Purim sempre recaia em um dia da semana, quando nos é permitido trabalhar, sabe que as festas têm aquelas que é permitido trabalhar, aquelas que não é permitido trabalhar. Se você também segue as festas judaicas assim como o judeu, saiba que como Bnei Noach podemos, e se você segue exatamente como é, sabe que pode trabalhar. O Rabad traz isso bem especificado, tá, gente? Cada festa, cada data, né? Quando você tem que se abster do trabalho ou não, tudo mais. Ela traz. Bom, embora Purim sempre recaia em um dia da semana, quando nos é permitido trabalhar, a essência de Purim repousa no mandamento de que nele a pessoa deve estar alegre deve estar alegre até o ponto de não saber diferenciar entre abençoado seja Mordecai e maldito seja Ramã. Aqui é bom eu lembrar, porque no vídeo sobre Purim que eu fiz este ano, se eu não me engano, eu esqueci de falar essa frase quando a gente, eu talvez tenha esquecido até de explicar aquele reco-reco, aquele negocinho que faz barulho, que as pessoas, é um negócio assim, tic-tic-tic, ou de bater, faz barulho, bate na mesa, e grita as palavras, eu não me lembro se eu falei, as palavras abençoado seja Mordecai, maldito seja Ramã. E o que acontece aqui? O vinho que entra e sai os segredos, o vinho que deixa alegre, precisamos santificar e não nos embebedarmos, precisa aqui estar o suficiente para que você não distingua uma frase da outra. E aí, o entendimento que nós utilizamos lá no vídeo sobre Purim é que nós precisamos identificar. Porque se nós não identificarmos mesmo profundamente, então nós bebemos demais, então nós estamos entorpecidos demais, então nós estamos no caminho que não leva à santidade. E o que nós queremos é que leve. Então vamos lembrar aqui dos gritos e berros, e abençoado seja Mordecai e maldito seja Ramã. Isso corresponde a ir além da racionalidade, além do conhecimento dos limites que estão implícitos. Assim, Purim representa a importação para o mundo de trabalho dos dias da semana, do ir além de todos os limites. É o infinito no coração do finito. Dá para entender a minha escolha? Dá para entender a minha felicidade quando pensei em algumas dessas coisas aqui, antes de ler? Dá para entender quando você lê um pedacinho tão simples aqui, que é o infinito no coração do finito? É quando você traz a santidade para dentro do mundo? É quando você traz
o atemporal aqui dentro do tempo, você consegue fazer isso na sua vida? Quando você parece não ter espaço, mas você cria, co-criador, você transforma esse lugar ali, você aprende e faz com que este lugar finito possa receber o infinito. E além, porque nós sabemos que não tem tempo, que não tem espaço, então é o além, é quando é uma lembrança, uma lembrança, como é que eu vou dizer? É uma lembrança mesmo da própria criação de Hashem. Nós somos o microcosmo aqui, de Deus, o macro e o micro. Então, quando ele cria, ele faz o que? Ele coloca tudo o que há de infinito, de eterno e além, porque sabemos que ele não tem isso dentro do limitado. É o ilimitado dentro do limitado e nós fazemos isso. E nós fazemos isso em Purim, nós fazemos isso agora, né? É o infinito no coração do infinito. E colocamos bem no meio ainda, né? No coração, onde rege tudo. Assim, a ligação de vai aquele com Pekudei, da preparação humana com a resposta divina, simboliza o encontro do atemporal com o temporal. A união de Deus com o homem. Isto tanto é um prefácio como também é uma preparação para a revelação futura. Quando, segundo as palavras, aí ele vai explicar, de Yeshayahu, cobrirei de rubis tuas janelas, sobre as quais o Talmud comenta, o Santíssimo Bendito seja, que seja como este e como aquele. Quando o homem e Deus são um só. Vejam que aqui essa frase teve bastante interpretações erradas. Quando os sábios dizem, quando eles interpretam a Torá, quando a Torá traz que Hashem é um, e que aqui, quando o homem e Deus são um só, no Talmud, ninguém encarnou aqui Deus. Deus não desceu e se encarnou. Deus está, assim como nós dentro dele, ele está com a sua presença dentro de nós, do nosso santuário. Então podemos ser um, quem dirá no mundo vindouro. Bom, aí ele vai falar sobre a última implicação e nós vamos entender aquilo que eu falei lá no começo, sobre que Tissá está no meio. Esse desafio aí que te incomodou. Você foi lá, trabalhou, entendeu que as bênçãos vêm de Deus, construiu a sua casa, fez todas as coisas certinho, pagou as pessoas, você está idôneo em tudo, você prestou contas, ou melhor, você não prestou contas ainda porque não aconteceu o que Tissá. Você está lá fazendo tudo, mas tudo está pronto. Tudo está pronto. Vem o bezerro de ouro, vem aquele desafio no meio, sei lá, cai o telhado, dá errado ali, ou a escritura não estava escriturada certo, você comprou um terreno, essas coisas assim, vem no meio. Ou você tem vontade de desistir. Melhor ainda, uma ideia assim. Você foi lá, você estudou, você tem ideias, você tem ideais, você tem sonhos, você tem necessidades, você tem prioridades, você trabalha, você sustenta a família, você faz as coisas, existem doenças, existem todas as coisas que acontecem na nossa vida. De repente você no meio tem uma ideia, tem um desafio de chegar lá naquele objetivo de uma maneira mais fácil, mais não tão idônea, sabe? Você vinha sendo honesto, mas aí de repente alguém vem e te convida, olha só, por que não faz assim? Não, mas isso não está certo. Está certo sim, vai ser mais rápido, você quer chegar no objetivo mais rápido, esse é o bezerro de ouro. E ali você cai, agora você precisa fazer chuvar na sua vida e retornar e aí prestar contas, porque você quase roubou no meio do caminho, sei lá, quase roubou, quase furtou, foi desonesto, desistiu, essas coisas. Bezerro de ouro é isso. É a oportunidade de não desistir, de ter ali aquilo que nos tira do sério, de ter ali o Yetzer Hará e dizer para ele só um pouquinho, peraí, não. E aí você vai, toda a transmissão, executar e prestar contas. Você conseguiu. Bom, então ele vai dizer que a outra implicação da união das duas é a seguinte, entre a ordem de Deus a Moshe, a ordem de Deus a Moshe é contida em Trumá e Tetzaveh. E a ordem de Moshe aos judeus, né, porque aí é ele, e a resposta deles, que é o conteúdo de vai aquele e Pekudei,
Os eventos de Kitissá, eu dou bezerro de ouro, porque não é só esses os eventos, mas esse é o mais importante, né? Nós temos incenso e muita coisa. Podem intervir. Podem intervir neste momento de construir e obedecer e tudo mais. Porém, uma vez que o mandamento entrou no mundo através de Moshe e vai aquele, nada pode impedir o seu imediato cumprimento em Pekudei. Quando chega e vai aquele, agora sim, agora é só alegria, agora é só executar. Mas que ele volta e ele desce, e ele isso, e ele aquilo. Agora é Pekudei, agora é prestar contas, agora é dizer sim, somos honestos, não colocamos nada no bolso, demos porque quisemos, porque aceitamos, porque obedecemos, porque o louvamos, das nossas próprias posses, o nosso próprio coração, do nosso corpo, a nossa alma, enfim, se entregaram por inteiro. Não tem como voltar atrás, agora vai acontecer. Mesmo quando não são lidas juntas, mesmo quando a inclinação do mal interrompe, uma brecha entre a ordem e o cumprimento, não há substância à interrupção, nada de novo para servir de distração. Quando Moshe ou os seus sucessores em cada geração, tá? E aqui é o Tikunei Zohar falando, em cada geração, tem revelado o mandamento, o seu cumprimento está assegurado. Vou ler novamente. Quando Moshe ou os seus sucessores em cada geração têm revelado o mandamento, o seu cumprimento está assegurado. Por isso não existem coincidências nem acaso na Torá. Só para nós como pistas. Na Torá não. Uma vez transmitido, é missão dada, missão cumprida. Deus conhece tudo. Lembram disso, né? Que veio antes, veio depois, nunca veio, vai chegar. É todas essas coisas. É o autogerado, não sabemos como explicar. É o inefável, é o absoluto. Não tem começo, não tem fim. Sabe do passado, do presente, do futuro. Tudo é nada, é Deus. O próprio mandamento é uma promessa de realização e certeza de que a glória do Eterno haverá de preencher o tabernáculo. O próprio mandamento é uma promessa de realização. Ele não daria o mandamento se não fosse ser cumprido. Se ele não soubesse que fosse ser cumprido. Tudo o que aconteceu, tudo o que acontece, então, na Torá e o que acontece na nossa vida, está na mente e esta é muito metáfora de Deus. Claro, não esqueçam, nós temos o livre-arbítrio, mas ele sabe a finaleira sempre. O final de quando nós usamos errado, o final de quando nós usamos certo, o resultado ou não. Um mandamento dado é mandamento que será cumprido. Então, o próprio mandamento é uma promessa de realização. E certeza de que a glória do Eterno haverá de preencher o tabernáculo. A fonte é o Likutei Sirot, volume 3, página 933 a 936, do Likutei, do Rebbe de Lubavitch, tudo comentado, escrito, simplificado, trazido para nós nos dias de hoje pelo Rabino Lord Jonathan Sachs, os dois de abençoada memória. Nós terminamos aqui Pekudei. Eu quero contar uma historinha. Esse vídeo vai ser longo. Eu quero contar uma história para nós entendermos um pouco de Vai Aquele, junto com o Pekudei, e entendermos que coisas muito simples. Conta-se que existia um comerciante. Eu trabalhei muito tempo com comércio. Eu gosto das histórias que os rabinos contam sobre comércio, né? Sobre comerciante. Existia um comerciante que vendia frutas. Ele tinha aquelas bancas de fruta na feira. Na feira. Aí um amigo dele chegou e disse assim para ele: Yaakov, como é que estão os seus negócios, né? Como é que você está vendendo? Yaakov reclamando. Olha, não está nada bom, olha, não estou vendendo nada, eu estou com alguns boletos atrasados, as coisas não estão fáceis, não estou conseguindo repor aqui as frutas, né, não estão nem muito bonitas e tudo mais, meus negócios não estão indo bem realmente. O amigo, preocupado, diz: olha, eu vou te dar uma ideia, coloca uma placa aí nas tuas frutas direto de Israel. As pessoas vão ver, sabem que você é um judeu, né? Acham muito interessante isso, vão dizer, as frutas vêm diretamente de Israel. Uau, então elas vão comprar. Aí passa uma semana, o amigo volta lá e pergunta para ele:
E aí, Yaakov, como é que está? Como é que estão os negócios e tal? E o Yaakov diz assim, tu não sabe o quanto que melhorou as vendas aqui, já consegui acertar aqueles boletos, consegui comprar mais frutas, assim, dobrou o meu lucro mais ou menos. Aí o amigo muito interessado e feliz, né? Agora ele não estava mais preocupado, mas ele estava feliz, gostou de ter contribuído com essa ideia, de assim, então vamos melhorar isso aí. Coloca uma placa, ao invés de dizer frutas diretas de Israel, coloca frutas de Jerusalém, de Yerushalayim. As pessoas sabem que você é judeu, vão achar maravilhoso, vão comprar. Passou-se mais uma semana, volta o amigo. E aí, Yaakov, como estão os negócios? Você não vai acreditar, os negócios estão maravilhosos. Eu estou ganhando fortunas, eu estou podendo comprar as frutas da melhor qualidade. E ele estava muito feliz. O amigo se empolgou, sabe quando você quer mais, né? Já vou dizendo aqui, quer muito mais, não é? Aí ele diz, mas então vamos melhorar ainda mais o seu negócio. Já estava ótimo, né? Ficasse por ali. Vamos melhorar ainda mais. Coloca assim, frutas diretamente do Kotel Hamaravi. Aí ele disse, uau, isso vai chamar muita gente. Sim, sabem que você é judeu e tudo mais. Quando as pessoas iam comprar, então elas iam comprar, mas acontecia uma pequena mudança aqui no entendimento dos próprios clientes. Chega o amigo dele uma semana depois, Yaakov, como estão as coisas? Acredito que devem estar maravilhosas. Vê tudo meio velho já, né? Porque ele parecia que não comprava mais. Yaakov diz, você não vai acreditar, eu estou falido novamente. Eu perdi todo o dinheiro, porque eu investi muitas frutas, elas perecem e simplesmente eu não vendo mais nada. Mas como assim? Se vinha uma vertente tão, né, uma crescente tão boa, frutas de Israel, frutas de Yerushalayim, frutas do Kotel Hamaravi, por que o que está acontecendo? Pois é que eles chegam, o cliente chega, pega a fruta, beija a fruta e coloca a fruta de volta. Não comprou nada, eu estou falido. Então, nós vamos entender de vai aquele, do trabalho, das bênçãos, da prestação de contas, que não é exatamente aqui. E todas essas coisas que aconteceram em vai aquele, Épico Day. Pode até juntar as outras que vêm antes. Vamos entender que o dinheiro físico daqui é para comprar as coisas daqui. Quando eles entenderam que não era de Jerusalém daqui, eles entenderam, eles beijaram e santificaram o dinheiro. O dinheiro lá no mundo vindouro não é o dinheiro físico. Lá são as recompensas que nós não podemos pegar com as mãos assim. Então nós temos que entender essas coisas. Essa história é maravilhosa e gosto muito. Hoje eu vou ler para vocês o Salmo 137. E eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo como é que estão. Chegaram no final, vou dar um pause. Eu e os meus pauses, né? Bom, então quero que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam se não forem inscritos, passe adiante e compartilhe com as pessoas, mas o mais importante de tudo é que você esteja se sentindo bem, tenha compreendido, tenha podido trazer para a sua vida Bineinua, para a sua vida cotidiana aí, os ensinamentos aqui do Rebbe de Lubavitch, Jonathan Sachs, os meus adendos, o que eu posso fazer para nos ajudar. Enfim, compartilhe e comente. Comentário é a parte mais importante. Vamos ler então o Salmo 137. E lá na descrição, no final aqui eu quero deixar o vídeo de Vai Aquele, para quem não assistiu, e talvez eu deixe o de Purim também. Mesmo que já tenha passado, alguém pode não ter visto, é importante nós entendermos essa mística que tem em Purim. E na descrição eu vou deixar lá também o número para você que está bem louco para me ajudar e fazer uma tzedakah para o canal, para a compra de livros, para estudo de Torá e para favorecer o canal. Vou deixar aqui o número para você me ajudar. Com dinheiro físico e ter a recompensa física, esotérica e nos ajudar a todos a continuar fazendo esse trabalho que está aumentando e muito. As comunidades Bineinua estão assim e eu estou muito feliz com isso. Então vamos ler agora e também não precisa me ajudar se não quiser, tá? É tudo muito livre, né? Nós somos livres. O nosso livre-arbítrio é que vai mandar. Então, às margens do rio da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos. Lembrando de Sion sobre seus salgueiros, penduramos nossas harpas,
pois os que nos capturaram nos exigiam canções e nossos atormentadores pretendiam que os alegrássemos, dizendo: cantai para nós algum dos cânticos de Sion. Como poderíamos entoar o cântico do Eterno em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que perca minha destra a sua destreza, que se colhe minha língua ao palato, e se não me lembrar sempre de ti, se não mantiver a recordação de Jerusalém acima da minha maior alegria. Quanto aos filhos de Edom, lembra contra eles o dia da destruição de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai até seus alicerces, ó filha da Babilônia, destinada está a ser devastada. Bem-aventurado será aquele que retribuir a ti todo o sofrimento que nos infligiste. Sim, bem-aventurado será aquele que teus filhos esmagar contra uma rocha. Shalom a todos, tenham um maravilhoso dia, uma maravilhosa vida cheia de bênçãos.